Fala, meus queridos! Saudação de paz! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, graças ao Eterno. Hoje eu quero falar sobre a realidade da morte. Ninguém gosta de trazer esse assunto a uma roda de conversa, e quando se aborda qualquer coisa relacionada a isso, as pessoas dizem, mude de assunto. mas penso eu que é justamente por não abordarmos, não pensarmos, não refletirmos acerca desse tema, que nós estamos cada vez menos pensando na eternidade e cada vez mais envolvidos com as coisas dessa vida. Não pensar na morte é meio que negar a sua realidade, e isso é uma tolice. É preciso, necessário refletirmos acerca dessa verdade e da finitude da vida. E sobre isso eu quero trazer algumas reflexões para nós pensarmos juntos. Primeiro, dentre as tantas incertezas da vida, apesar de indesejada, a morte é uma das poucas certezas que temos. Em Lucas capítulo 12, dos versos 16 ao 20, Jesus narra uma parábola de um homem que, após ter colhido em abundância, encheu seus celeiros, planejou construir mais celeiros para armazenar o produto da colheita, e ele diz: agora eu tenho alimento por muitos anos, agora eu vou descansar, folgar, comer, beber. Deus fala a esse homem hoje mesmo que pedirão a sua alma, e o que você tem para quem vai ficar? Ou seja, esse homem vivia negando a realidade da morte. Esse homem vivia negligenciando a realidade que essa vida um dia acaba. Ele ia vivendo um dia após o outro como se fosse absolutamente imortal, como se a vida nunca fosse acabar. E essa é a nossa realidade muitas vezes. Nós vivemos, trabalhamos, estudamos, empreendemos, fazemos projetos para o futuro como se nós nunca fôssemos morrer. Mas repito, dentre as tantas incertezas da vida, a morte é uma das poucas certezas que temos, e por isso precisamos refletir sobre ela. A vida é uma das coisas mais frágeis que existem. São muitas as variáveis, são muitas as possibilidades que podem dar fim à nossa vida. Não somos invencíveis, não somos imortais e não viveremos para sempre, não. São muitas as variáveis, são muitas as possibilidades que podem vir e dar cabo à nossa vida aqui, à nossa existência nesse mundo. Portanto, repito, não pensar nisso é negligência. Não refletir sobre isso é negligência. Na parábola que Jesus conta, Deus adverte aquele homem, dizendo: louco, hoje te pedirão a tua alma. E você tem o que você construiu, vai ficar para quem? Você construiu muito por fora, mas não se edificou por dentro. Você empreendeu muita coisa aí fora, mas não empreendeu, não fez nada aí dentro. Você juntou muitos tesouros aí fora, mas não ajuntou tesouros aí dentro. Nós precisamos parar e refletir e entender essa verdade, que a morte é uma das poucas certezas que temos nessa vida. Em segundo lugar, eu quero falar com vocês sobre o fato de que essa realidade, o reconhecimento dessa verdade, não deve nos causar espanto, não deve nos causar medo, de modo que, não quero falar sobre isso, não, olha que assunto triste, olha. Não. Essa verdade não deve nos causar medo, porque o medo da morte foi algo operado por Satanás na antiga aliança. Hebreus nos diz isso, que Satanás operou através do medo da morte, mas que quando Jesus vem e vence a morte, ele acaba com isso. De lado que não temos o que temer. A morte era um lutador implacável até Jesus. Quando Jesus chega, ele derrota a morte e promete:
a nós que todos aqueles que nele crescem desfrutariam do quê? De vida eterna. Ou seja, o fato da existência do fim dessa vida não deve jamais nos assustar, até porque Paulo, falando no seu capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, na sua abordagem magistral acerca da ressurreição, ele diz: se esperarmos em Cristo apenas nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Ou seja, nós precisamos viver e pensar, refletir na nossa fé acerca da vida pós-morte. A nossa fé não corresponde e não responde apenas às perguntas dessa vida. Ela é resposta para a vida pós-morte. De modo que nós não precisamos ter medo da morte. Nós não precisamos ter medo do fim da vida. Porque o fim da vida, para aqueles que esperam e confiam e creem e entregaram sua vida a Jesus, é apenas o começo de uma vida gloriosa, desfrutando da companhia real e literal de Jesus consigo. Hoje nós vemos as coisas, como Paulo também diz, quando por um espelho, mas um dia as veremos e as experimentaremos como de fato elas são. Assim sendo, nós não precisamos e não devemos temer a morte, porque o nosso amado Senhor a venceu, a derrotou e promete a nós vida eterna. E a última reflexão que eu quero deixar para vocês é: se a vida é finita, se um dia deixaremos esta vida, a vida nesse mundo, qual é o legado que deixaremos quando daqui partirmos? Qual será o legado que deixaremos quando daqui partirmos? Imagine agora o seu velório. Veja as pessoas chegando a todo momento e indo próximo ao caixão para ver sua face e se despedir pela última vez. Ao ouvir as conversas e burburinhos nesse ambiente, o que você ouve? Qual foi o legado que você deixou? O que você deixou de aprendizado, de legado para aqueles que ficaram? Qual foi a herança que você deixou para aqueles que te cercam? Para aqueles que caminharam com você, quer seja por um pouco de tempo, quer seja durante toda a vida. É preciso refletirmos, pois nós não estamos aqui em vão. O Senhor nos colocou onde nós estamos, com as pessoas que vivemos. Nós não estamos deslocados, nós não estamos no lugar errado, não, nós estamos exatamente onde Deus queria que estivéssemos. E Ele fez isso com um propósito. Por isso nós devemos refletir o que dirão as pessoas sobre nós quando daqui partirmos. Qual será o legado que deixaremos para a nossa posteridade e para aqueles que aqui ficarão? Que a nossa vida aqui possa refletir a Cristo e deixar para aqueles que ficarem um legado de amor, devoção, entrega total ao Senhor e ao próximo, e a missão que Ele nos deu. Que o Senhor nos ajude a deixarmos um legado de total entrega ao propósito de Deus para as nossas vidas. Bom, queridos, por hoje é isso. Eu espero que essa mensagem tenha edificado de alguma forma e te feito refletir, principalmente, acerca dessa verdade tão indesejada, mas tão real e crucial, né, a qual abordamos. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Temos juntos sempre, pelo Rei e pelo Reino.